Em um prédio antigo, uma faxineira sem rumo aceitou dividir o silêncio com um homem cercado de sombras. O que começou como abrigo virou tensão, e a cada passo ela se aproximava de algo que jamais esperava encontrar. Entre segredos, quadros, cobertos e toques proibidos, um pacto silencioso foi selado. Mas quando a verdade bateu à porta, o passado mostrou que ninguém ali estava seguro. Antes de conhecer essa história arrebatadora de amor, perigo e redenção, inscreva-se no canal para mais relatos que vão mexer com o seu coração. O último fio de esperança se desfez como pó entre os dedos. Para ela, que já havia enfrentado tantas tempestades, a perda do pequeno quarto alugado significava o fim de qualquer vestígio de estabilidade. Não havia para onde ir. As ruas, frias e indiferentes, pareciam engolir os poucos que ousavam desafiar sua solidão. Foi nesse abismo de incerteza que a proposta surgiu, inesperada e estranhamente tentadora. O zelador do imponente edifício onde ela trabalhava, limpando corredores que pareciam infinitos em seu silêncio, mencionou a possibilidade de um abrigo temporário. Não seria em qualquer lugar, mas no andar mais alto, o ático, ocupado por um morador recluso que raramente era visto. Um homem que vivia envolto em mistério, como uma sombra persistente nos cantos daquele lugar de luxo e ausência. Hesitou. A ideia de viver sob o mesmo teto que um desconhecido, ainda mais um tão enigmático, gelava a espinha. Mas o desespero era um mestre cruel, e a perspectiva de uma noite ao relento era mais aterrorizante do que qualquer mistério. Aceitou. O apartamento no último andar era um mundo à parte. Ao cruzar a porta, sentiu como se entrasse em um mausoléu, de silêncio e memórias congeladas. O ar era estagnado, pesado, impregnado por um aroma sutil de poeira antiga e algo mais, algo indefinível que evocava tristeza e isolamento. Quadros nas paredes estavam cobertos por panos brancos, como fantasmas esperando para serem revelados. Móveis suntuosos permaneciam intocados, cobertos por lençóis, testemunhas silenciosas de uma vida que parecia ter parado no tempo. As janelas, grandes e com vista para a cidade, estavam lacradas, impedindo que a luz natural e o barulho do mundo exterior invadissem aquele santuário de reclusão. Ele, o morador, surgiu das sombras de um corredor, alto, com os cabelos grisalhos desgrenhados e olhos que pareciam carregar o peso de séculos. Sua presença era imponente, mas marcada por uma fragilidade quase invisível. Falou com uma voz baixa, rouca, como se não a usasse com frequência. Impôs as regras de imediato, sem rodeios, como se estivesse ditando os termos de um pacto inquebrável. Distância, silêncio absoluto e, sob hipótese alguma, cruzar o limiar da sala cuja porta era de um preto profundo e impenetrável. Ali, disse ele, residia algo que não devia ser perturbado. Ela sentiu o coração apertado por uma mistura de alívio e apreensão. Recebeu um pequeno quarto nos fundos, simples, mas limpo, um contraste gritante com o resto do apartamento. Era um refúgio, sim, mas um refúgio cercado por uma escuridão que não era apenas a ausência de luz. Os primeiros dias foram um exercício de contenção. Ela se movia como uma sombra, limpando o pequeno espaço que lhe foi designado, cozinhando refeições simples em uma cozinha impecável, mas fria. Ele permanecia em seus aposentos uma presença fantasmagórica que se manifestava apenas em sons distantes, o ranger de uma porta, um pigarro abafado. O silêncio era a regra, mas não a ausência de ruído. À noite, quando a cidade lá embaixo se acendia em um mar de luzes, o silêncio do ático era quebrado por sons que pareciam vir de outro tempo. Melodias tristes e melancólicas de piano flutuavam pelos corredores. Notas que pareciam chorar uma perda irreparável. Eram seguidas por sussurros abafados, vozes indistintas que pareciam ecoar das paredes, contando segredos que ela não conseguia decifrar. E por vezes passos arrastados, pesados, que pareciam caminhar sem destino por cômodos que ela sabia estarem vazios. Nada ali era comum. O lugar era vivo, mas com uma vida que se alimentava de dor e arrependimento. A curiosidade, apesar
do medo começou a crescer. Quem era aquele homem? Que segredos o aprisionavam naquele lugar? E quem era a mulher cuja melodia assombrava as noites? Um dia, enquanto passava por um dos corredores principais, a porta de uma das grandes salas estava entreaberta. Uma fresta de luz escapava, e a curiosidade a impeliu a espiar. O que viu a fez congelar. Ele estava ajoelhado no chão, diante de um cavalete. Sobre ele, um retrato. Um retrato de uma mulher de beleza singular, mas com uma particularidade perturbadora. Metade de seu rosto parecia estar envolta em chamas, pintada com traços fortes e cores vibrantes que contrastavam com a serenidade da outra metade. Ele murmurava palavras inaudíveis, desculpas que pareciam dirigidas à imagem, a uma mulher que existia apenas naquela tela. Sentiu uma pontada de compaixão. A dor dele era palpável, quase física. Recuou, sem fazer barulho, mas a imagem do retrato e a agonia do homem ficaram gravadas em sua mente. Mais tarde ele a procurou, não com a imponência inicial, mas com uma vulnerabilidade inesperada. Sentaram-se na grande sala de estar. Ele em uma poltrona distante, ela no sofá, mantendo a distância imposta. O silêncio se estendeu por longos minutos carregado de coisas não ditas. Finalmente ele falou, sua voz ainda rouca, mas com uma suavidade que ela não esperava. Contou uma parte de sua história, apenas fragmentos. Disse que havia perdido alguém. Alguém muito importante. E que essa perda, essa ausência era culpa dele. Um erro, uma falha, algo que ele não conseguiu impedir. A dor em seus olhos era um abismo. Revelou que desde aquele dia não tocava em ninguém, não fisicamente. Tinha medo, medo de destruir o que restava, medo de contaminar com sua própria escuridão. Viver recluso era uma penitência, uma forma de proteger o mundo e a si, mesmo, de sua própria capacidade de causar sofrimento. Ela ouvia o coração apertado. A solidão dele ecoava a sua própria. A perda, a culpa, o medo de se aproximar, eram sentimentos que ela conhecia bem. A dor dele, embora diferente em sua origem, ressoava com a sua. Mesmo com a distância física, sentia que estava sendo tocada por dentro. Pelos gestos contidos, pelos olhares fugazes que revelavam uma alma atormentada, pelos silêncios compartilhados que diziam mais do que 1000 palavras. Impulsionada por essa conexão silenciosa, pela empatia que brotava naquele ambiente improvável, ela decidiu compartilhar sua própria ferida. Com a voz embargada pela lembrança, confessou a ele sobre sua filha. Uma menina que lhe foi arrancada anos atrás, quando ainda era jovem demais, inexperiente demais para saber como lutar contra o sistema. Os assistentes sociais, as leis, a sensação de impotência diante de uma decisão que mudou sua vida para sempre. A dor da separação, a incerteza sobre o destino da filha, a culpa por não ter sido forte o suficiente. Ele escutou, não com piedade, mas com uma atenção ferida, como se cada palavra dela encontrasse eco em sua própria alma marcada. Seus olhos, antes distantes, fixaram-se nela com uma intensidade que a fez sentir vista, compreendida. E então, ele disse algo que naquele momento pareceu mudar a atmosfera pesada do lugar. Algo que plantou uma semente de esperança em um terreno árido. Talvez, disse ele, com a voz quase um sussurro, as pessoas que perdemos encontrem um jeito de voltar. A frase pairou no ar, carregada de significado. Era uma possibilidade remota, quase um delírio, mas na boca daquele homem que vivia cercado por fantasmas, soou como uma promessa. Uma promessa de que o fim nem sempre é o fim. De que o amor e a perda podem, de alguma forma, transcender a ausência. Naquela noite, o piano tocou novamente, mas as notas pareciam menos tristes, mais contemplativas. Os sussurros nas paredes ainda estavam lá, mas pareciam menos ameaçadores. E os passos? Os passos pareciam agora caminhar em direção a algum lugar, não apenas vagar sem rumo. Ela foi para seu quarto, a frase dele ecoando em sua mente.
Talvez as pessoas que perdemos encontrem um jeito de voltar. Era uma ideia perigosa, uma esperança que podia se transformar em mais dor. Mas pela primeira vez em muito tempo, não sentiu o vazio absoluto. Sentiu uma tênue possibilidade, uma fresta de luz naquele mausoléu de sombras. Mas a tranquilidade recém-encontrada, essa frágil conexão que começava a se formar entre duas almas perdidas, estava prestes a ser violentamente perturbada. O refúgio, que parecia seguro, escondia segredos ainda mais profundos, e o passado, que eles tentavam manter à distância, estava prestes a alcançá-los de uma forma que nenhum dos dois poderia prever. O silêncio do ático seria quebrado não apenas por melodias tristes, mas por acusações graves e revelações que desvendariam a verdadeira natureza daquele lugar e do homem que o habitava. A Porta Preta, antes apenas um símbolo de algo proibido, começaria a representar o limiar para uma verdade que estava prestes a vir à tona, arrastando-os para um turbilhão de eventos que mudariam suas vidas para sempre. A frase dele pairava, no ar, uma promessa sussurrada de que a perda talvez não fosse o fim. Para ela, que carregava a ausência da filha como uma ferida aberta na alma, aquelas palavras foram um bálsamo inesperado. Uma tênue chama de esperança acendeu-se em seu peito, dissipando um pouco da escuridão que a cercava. A conexão silenciosa que se estabeleceu entre ela e o morador recluso, baseada em dores compartilhadas e segredos velados, parecia construir uma ponte sobre o abismo de solidão que ambos habitavam. Os dias seguintes foram marcados por uma mudança sutil na atmosfera do ático. O silêncio ainda predominava, mas não era mais o silêncio opressivo de um mausoléu. Era um silêncio compartilhado, pontuado por olhares compreensivos e gestos cuidadosos. Ele continuava recluso em seus aposentos, mas a porta da sala, com o retrato da mulher de metade do rosto em chamas, permanecia fechada, como se a dor ali contida tivesse sido temporariamente selada. Ela, por sua vez, sentia-se menos como uma intrusa e mais como alguém que, por um acaso do destino, encontrou um porto seguro em meio à tempestade. A melodia, do piano à noite, parecia menos lúgubre, mais reflexiva, como se as notas explorassem não apenas a tristeza, mas também a complexidade das emoções humanas. Essa frágil trégua, no entanto, estava destinada a durar pouco. O mundo exterior, que eles tentavam manter à distância com janelas lacradas e portas fechadas, encontrou uma maneira de invadir aquele refúgio. A campainha tocou. Um som inesperado e estridente que quebrou a quietude do ático como um vidro estilhaçado. Ele pareceu sobressaltar-se, uma expressão de alarme cruzando seu rosto habitualmente impassível. Ela hesitou, sem saber se deveria atender. Ele, com um gesto rápido, indicou que ela fizesse isso. Na porta estava uma mulher, elegante, vestida com um tailleur impecável e um ar de determinação profissional. Seus olhos eram penetrantes e ela carregava uma pasta de couro na mão. Apresentou-se como jornalista de um veículo de grande circulação e pediu para falar com o morador. Havia algo em seu tom, uma mistura de polidez e insistência, que a fez sentir um arrepio. Anunciou a visita ao morador, que surgiu no corredor, a expressão tensa. Ele assentiu, permitindo a entrada da jornalista, mas com uma relutância visível. A jornalista não perdeu tempo. Sentaram-se na sala de estar e a atmosfera mudou instantaneamente. A leveza que começava a surgir desapareceu, substituída por uma tensão palpável. A mulher abriu a pasta e retirou uma série de documentos e fotografias. Começou a falar, e suas palavras caíram como pedras pesadas sobre o silêncio do ático. As acusações eram graves. A jornalista alegava ter provas de que a ONG financiada pelo morador, uma instituição respeitada que atuava na proteção de crianças vulneráveis, estaria envolvida em um esquema sinistro de tráfico de menores. Falou em adoções fraudulentas, em desaparecimentos inexplicáveis, em uma rede que operava nas sombras, explorando a fragilidade de famílias desesperadas. Enquanto falava, seus olhos fixaram-se nela, e então a jornalista proferiu as palavras que a fizeram gelar.
Segundo suas informações, ela, a faxineira, não estava ali por acaso. Havia sido escolhida de propósito, escolhida por ser vulnerável, por não ter para onde ir, por carregar a dor de ter uma filha desaparecida. A jornalista sugeriu com uma frieza calculada que sua presença no ático era parte do esquema, uma forma de mantê-la sob controle, talvez até de usá-la como peão em seus negócios ilícitos. A acusação a atingiu como um golpe. Olhou para o morador, buscando uma negação, uma explicação. Mas o rosto dele estava fechado, impenetrável. A jornalista continuou, revelando que sabia que ele havia investigado a vida dela antes mesmo de oferecer o abrigo. Tinha detalhes sobre seu passado, sobre a perda de sua filha, sobre sua situação de desamparo. A cada palavra sentia o chão sumir sob seus pés. A esperança que ele havia plantado horas antes murchou instantaneamente, substituída por uma sensação avassaladora de traição. Ele sabia? Sabia de tudo, e a acolheu por um motivo oculto. Quando a jornalista terminou sua exposição, um silêncio carregado pairou no ar. Ela sentiu os olhos da jornalista sobre si, avaliando sua reação. A dor da acusação, misturada à sensação de ter sido usada, era quase insuportável. "É verdade?" perguntou ela ao morador, a voz trêmula, mal reconhecendo o próprio som. "Você sabia? Você me investigou?" Ele permaneceu em silêncio por um longo momento. A tensão na sala era insuportável. Finalmente, com um suspiro pesado, ele assentiu. "Sim", disse ele, a voz baixa, mas firme. "Eu sabia. Eu investiguei." A confirmação a fez cambalear. O mundo parecia desabar. A jornalista sorriu levemente, um sorriso que não alcançava os olhos. Parecia satisfeita por ter exposto a verdade. "Mas não para manipular", continuou ele, sua voz ganhando uma intensidade que a fez olhar para ele novamente. "Não para usar você, para proteger." Ele se levantou, foi até uma escrivaninha antiga em um canto da sala e pegou uma pasta semelhante à da jornalista. Voltou e a entregou para ela. "Aqui", disse ele, "estão os documentos, as provas da minha investigação. Eu descobri algo terrível sobre o que aconteceu com sua filha." Ela pegou a pasta com as mãos trêmulas, abriu-a, os olhos percorrendo os papéis, os relatórios, as datas, e o que leu a fez prender a respiração. Não, sua filha não havia sido adotada. Os registros eram falsos. Ela havia sido comprada. Comprada por uma quantia exorbitante, parte de um esquema muito maior do que ela jamais poderia imaginar. Comprada para ser treinada. Treinada para ser uma companhia silenciosa. O termo a fez sentir náuseas. Uma companhia silenciosa, em uma mansão isolada, longe dos olhos do mundo. Uma criança transformada em objeto, em posse. As lágrimas vieram, quentes e incontroláveis. A dor da perda se misturou à fúria e ao horror da descoberta. Sua filha estava viva, mas em que condições? O que fizeram com ela enquanto ela lutava para processar a informação avassaladora? Ele falou novamente, a voz embargada pela emoção contida. "Essa rede é vasta e cruel", disse ele. "Eles operam há anos, com tentáculos em todos os lugares. Eu comecei a investigá-los há muito tempo por um motivo pessoal." Ele fez uma pausa e seus olhos baixaram, fixando-se em um ponto distante na sala. A expressão em seu rosto era de uma dor profunda, uma dor que parecia conectada à mulher do retrato. "Eu descobri sobre sua filha enquanto seguia uma pista relacionada a eles", continuou ele. "E então, descobri algo mais. Algo que eu jamais pensei que fosse possível." Ele ergueu os olhos e a encarou. A intensidade em seu olhar a fez sentir como se o próprio ar ficasse rarefeito. A jornalista observava a cena com uma expressão indecifrável, uma mistura de surpresa e cautela. "A mulher do retrato", disse ele, sua voz quase um sussurro, mas carregado de uma força inesperada. "Aquela que eu pensei ter perdido, ela está viva." A revelação a deixou sem palavras. A mulher que assombrava o ático, a musa das melodias tristes,
a figura pintada com metade do rosto em chamas. Estava viva? Como? Por quê? Ela não apenas sobreviveu, acrescentou ele, e a cada palavra a trama se tornava mais complexa e perigosa. Ela também estava investigando essa mesma rede. Forjou a própria ausência após sofrer uma tentativa de assassinato. Eles tentaram silenciá-la, mas não conseguiram. O choque a impediu de reagir. A mulher que ele lamentava, a razão de sua reclusão, a figura central de seu tormento, estava viva e, aparentemente, ligada à mesma rede que sequestrou sua filha. E ela descobriu algo crucial, continuou ele, olhando entre ela e a jornalista, que mantinha um silêncio tenso. Descobriu que sua filha ainda está viva, mas profundamente condicionada, transformada em algo que não é ela mesma. O peso daquelas palavras a esmagou. Viva, mas condicionada. O que isso significava? Que tipo de vida sua filha estava vivendo? Ele então olhou para a jornalista, e um lampejo de compreensão cruzou o rosto dela. A tensão na sala atingiu o pico. Ela está aqui, disse ele, e a jornalista deu um passo para trás, a surpresa genuína agora visível em seu rosto. Ela é a mulher que se apresentou como jornalista. A revelação final a deixou atordoada. A mulher elegante, com sua pasta de acusações, não era uma jornalista. Era a mulher do retrato. A mulher que forjou a própria ausência. A mulher que estava investigando a rede e que, de alguma forma, estava usando aquela fachada para se aproximar deles. O quebra-cabeça começou a se encaixar, mas as peças eram aterrorizantes. A mulher que ele amava, a mulher que ela pensava ser uma jornalista, e ela mesma, a faxineira com a filha desaparecida. 3 vidas interligadas por uma rede sombria e por segredos que se estendiam muito além do ático. A mulher, agora revelada, como a sobrevivente do retrato, baixou a pasta e encarou o morador com uma intensidade que ela reconheceu da pintura. Havia dor, sim, mas também uma força inabalável em seus olhos. Eu precisava ter certeza, disse a mulher, sua voz diferente agora, sem a frieza profissional da jornalista. Certeza de que você não era parte disso, de que você realmente estava investigando. O morador assentiu, a tensão entre eles diminuindo, substituída por uma compreensão mútua. A fachada da jornalista desmoronou, revelando a guerreira por trás dela. E eu precisava encontrar você, disse a mulher, virando-se para ela. Você é a chave. Sua filha é a prova viva do que eles fazem. E juntos temos uma chance. Juntos. A palavra ecoou no silêncio tenso. O morador recluso, a faxineira vulnerável e a mulher que sobreviveu. 3 almas marcadas pela perda e pela dor, unidas pelo destino e por um inimigo comum. A missão era clara, embora assustadora. Resgatar a jovem e destruir a rede por dentro. O ático, antes um refúgio de sombras e segredos, estava prestes a se transformar em um quartel-general improvisado, o ponto de partida para uma jornada perigosa em busca de justiça, redenção e a esperança de trazer de volta aqueles que foram levados. O jogo havia mudado. As peças estavam no tabuleiro, e o próximo passo seria crucial, exigindo coragem que eles mal sabiam possuir. O choque da revelação pairou no ar do ático como uma névoa densa. A mulher que se apresentou como jornalista, a sobrevivente do retrato, a figura que assombrava os pensamentos do morador recluso, ela estava ali, diante deles, real e pulsante. A fachada profissional desmoronou, revelando uma mulher marcada pela dor e pela resiliência, com olhos que carregavam a intensidade da pintura e a frieza calculada de quem sobreviveu nas sombras. Para ela, a faxineira, a descoberta de que sua filha estava viva, embora em condições terríveis, misturava alívio e pavor. A esperança plantada pelas palavras do morador floresceu em um desejo ardente de reencontro, mas a descrição da filha como profundamente condicionada gelava sua alma. O morador, por sua vez, encarava a mulher que amava, a dor da perda dando lugar a uma complexa mistura de alívio, culpa
e a urgência de agir. A aliança improvável estava formada, não por escolha, mas pela teia, do destino que os uniu sob o teto daquele ático misterioso. Nos dias que se seguiram, o apartamento se transformou em um centro de operações improvisado. O silêncio deu lugar a sussurros urgentes, mapas espalhados e a troca frenética de informações. O morador, revelando uma faceta desconhecida de sua personalidade reclusa, demonstrou possuir recursos e uma rede de contatos que iam muito além do que ela poderia imaginar. Sua fortuna, antes um símbolo de seu isolamento, agora se tornava uma ferramenta poderosa na luta contra a rede. Ele forneceu dados, logística e um conhecimento surpreendente sobre o funcionamento interno de organizações clandestinas. A mulher, do retrato cujo nome era Helena, demonstrou uma inteligência afiada e um conhecimento profundo da rede que a havia caçado. Ela sabia seus métodos, seus esconderijos e, crucialmente, a localização da mansão onde a filha da faxineira estava, sendo mantida. A mansão, segundo Helena, era um lugar isolado, cercado por muros altos e segurança ostensiva. Não era apenas uma prisão, mas um centro de treinamento, onde crianças eram moldadas para se tornarem as companhias silenciosas, figuras submissas, sem vontade própria, destinadas a servir aos desejos perversos de seus compradores. A ideia de sua filha estar naquele lugar, tendo sua essência apagada, era uma tortura para a faxineira. Seu nome era Sofia, uma menina doce, com um sorriso que iluminava qualquer ambiente. A lembrança de seu rosto, de sua risada infantil, era o que a impulsionava a cada segundo. O plano de resgate, elaborado com a precisão de um roteiro de suspense, aproveitaria uma festa de fachada que seria realizada na mansão. Esses eventos, disfarçados de encontros sociais da alta sociedade, eram, na verdade, ocasiões onde os membros da rede se reuniam e, presumivelmente, exibiam suas companhias. A festa seria a oportunidade perfeita para infiltrar-se no local sem levantar suspeitas imediatas. Helena, com sua aparência impecável e conhecimento do meio, seria a isca, entrando como convidada. O morador, cujo nome ela finalmente soube ser Arthur, usaria seus contatos para garantir que a presença de Helena não fosse questionada. Ela, a faxineira, seria a peça-chave na infiltração, usando seu conhecimento de rotinas de limpeza e acesso a áreas de serviço para se mover pelas sombras da mansão. A noite da festa chegou, carregada de uma tensão eletrizante. Helena estava deslumbrante em um vestido elegante, uma imagem de confiança que mascarava a perigosa missão que estava prestes a empreender. Arthur, embora não fosse a festa, coordenaria do ático, usando tecnologia para monitorar e fornecer suporte. A faxineira, vestida com um uniforme de serviço genérico, sentia o coração bater descompassado no peito. Não era o medo que a dominava, mas a urgência de ver Sofia, de tocá-la, de trazê-la de volta. Carregava consigo um pequeno embrulho, a boneca de pano que ela mesma costurou para Sofia anos atrás, antes de ser levada. Um objeto simples, mas carregado de memórias e amor. A infiltração na mansão foi tensa. Helena entrou pela porta da frente, misturando-se à multidão elegante com a desenvoltura de quem pertencia àquele mundo. A faxineira, com a ajuda de informações fornecidas por Arthur sobre os turnos da equipe de serviço, conseguiu entrar por uma porta lateral, disfarçada entre os funcionários que preparavam o evento. Moveu-se pelos corredores de serviço, labirintos brancos e impessoais, que contrastavam com o luxo ostentado nas áreas sociais. A mansão era imensa, um palácio de opulência que escondia uma escuridão terrível. Seguindo as instruções de Helena, que se comunicava discretamente através de um pequeno dispositivo auricular, ela se dirigiu para a ala residencial, uma área restrita, onde as companhias eram mantidas. O silêncio ali era diferente do ático. Não era um silêncio de reclusão voluntária, mas um silêncio forçado, artificial. Passou por portas fechadas, ouvindo por vezes murmúrios abafados ou som distante de música clássica. Finalmente, chegou ao local indicado por Helena. Uma grande sala que parecia um salão de bonecas em tamanho real. E lá, sentada em um sofá antigo,
estava Sofia. Não era a Sofia que ela lembrava. A menina de sorriso vibrante havia sido substituída por uma figura etérea, vestida com um traje antigo, os cabelos perfeitamente arrumados, o rosto inexpressivo. Seus olhos estavam vazios, fixos em um ponto distante, sem brilho, sem vida. Parecia uma boneca de porcelana, perfeita em sua imobilidade, obedecendo sem pensar a uma senhora de aparência severa que estava ao seu lado. A visão partiu o coração da faxineira. Aquilo era o condicionamento. Sua filha estava ali viva, mas sua alma parecia ter sido roubada. A senhora se afastou por um momento, dando a ela a chance de se aproximar. Com as mãos trêmulas, a faxineira tirou a boneca de pano do embrulho. Aproximou-se de Sofia lentamente, o coração apertado pela dor e pela esperança. Sofia, chamou, a voz embargada. Meu amor, é a mamãe. A menina não reagiu. Seus olhos permaneceram fixos, sua expressão inalterada. A faxineira sentiu um desespero crescente. O condicionamento era mais profundo do que ela imaginava. Sofia, olhe, disse, estendendo a boneca de pano. Você se lembra? A boneca que a mamãe fez para você. Os olhos de Sofia moveram-se lentamente, focando na boneca. Por um instante, uma faísca de reconhecimento pareceu brilhar nas profundezas vazias de seu olhar. A senhora retornou com uma expressão de desagrado. O que pensa que está fazendo? Sibilou para a faxineira. Não perturbe a companhia. Mas era tarde demais. A visão da boneca, o som da voz de sua mãe, algo rasgou o véu do condicionamento. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Sofia. Outra se seguiu. E então, o choro veio. Um choro silencioso no início, que rapidamente se transformou em soluços incontroláveis. O corpo rígido da boneca viva estremeceu, a fachada de perfeição se quebrando. Mamãe! Exclamou Sofia, sua voz fraca, mas cheia de emoção, erguendo os braços em direção à mãe. A faxineira a abraçou com força, as lágrimas misturando-se às da filha. A boneca de pano caiu no chão, testemunha silenciosa do reencontro. A senhora gritou alarmada. Segurança! Peguem-nas! O plano de fuga, que deveria ser discreto, foi precipitado. Helena, alertada pelo alvoroço, apareceu na porta da sala, a expressão determinada. Agora, disse ela, precisamos sair daqui. Enquanto tentavam sair da sala com Sofia, o anfitrião da festa, um homem de aparência imponente e olhar frio, surgiu no corredor, acompanhado por 2 seguranças. Ele segurava uma arma na mão, a expressão furiosa. O que pensam que estão fazendo? Rosnou o homem. Ela é minha propriedade. A faxineira protegeu Sofia com o corpo. Helena se colocou à frente, encarando o anfitrião com desprezo. Ela não é propriedade de ninguém, disse Helena, a voz firme. Essa farsa acabou. A tensão atingiu o pico. O anfitrião ergueu a arma. Mas antes que pudesse agir, Sofia, ainda abraçada à mãe, ergueu a cabeça e encarou o homem que a mantinha prisioneira. Seus olhos, antes vazios, agora brilhavam com uma mistura de medo e uma recém-descoberta força. Não sou mais sua criação, disse Sofia, sua voz infantil, mas carregada de uma convicção surpreendente. Sou a filha da minha mãe. A audácia da menina pareceu chocar o anfitrião por um instante. Foi o suficiente. Na confusão que se seguiu, empurrões, gritos, o som de disparos ecoou pelo corredor. Aproveitando o caos, Helena abriu caminho, puxando a faxineira e Sofia. Eles fugiram pela escuridão dos corredores de serviço. O som dos passos apressados e dos gritos de alarme ecoando atrás deles. A mansão, antes palco de uma festa de fachada, transformou-se em uma armadilha mortal. Correram contra o tempo, buscando uma saída, a esperança de liberdade misturada ao terror de serem capturados novamente. A noite estava longe de terminar, e a fuga pela escuridão era apenas o começo de uma nova e perigosa fase em sua luta pela liberdade. O som dos disparos ecoou pela mansão, um rugido violento que quebrou o silêncio forçado da noite. Não houve tempo para entender o que aconteceu, quem foi atingido, ou a quem se destinavam os tiros. O instinto de sobrevivência prevaleceu.
Helena puxou a faxineira e Sofia, que se agarrava à mãe com uma força desesperada. Correram. Pelos corredores de serviço, pelas escadas de incêndio, por qualquer saída que as levasse para longe daquele lugar de horrores. O pânico era um motor implacável, impulsionando-as através da escuridão. O som dos gritos e dos passos apressados dos seguranças ecoando atrás delas como uma caçada. A fuga foi caótica e arriscada. Pularam muros baixos, esgueiraram-se por jardins bem cuidados que, sob a luz da lua, pareciam sinistros. A adrenalina corria solta, mascarando o cansaço e o medo. Sofia, embora visivelmente abalada e ainda frágil pelo condicionamento, movia-se com uma determinação surpreendente, impulsionada pela presença da mãe e pela promessa recém-descoberta de liberdade. Helena, ágil e estratégica, liderava o caminho, seus olhos atentos a qualquer perigo. A faxineira, com Sofia nos braços, sentia uma força que não sabia possuir, a força inabalável de uma mãe lutando por sua cria. Conseguiram chegar a um ponto de encontro pré-determinado, onde um carro discreto as aguardava, providenciado por Arthur. Entraram ofegantes, o motorista partindo imediatamente, deixando para trás a mansão que agora parecia um pesadelo distante. O silêncio dentro do carro era quebrado apenas pela respiração acelerada e pelos soluços contidos de Sofia. A tensão só começou a diminuir quando se afastaram consideravelmente, misturando-se ao tráfego noturno da cidade. O retorno ao ático de Arthur foi um alívio. O lugar, antes envolto em mistério e reclusão, agora parecia um santuário. Arthur as esperava na porta, a expressão tensa, relaxando ao vê-las em segurança. Seus olhos fixaram-se em Sofia, uma mistura de compaixão e determinação em seu olhar. Os dias que se seguiram foram de recuperação e adaptação. Sofia estava fisicamente esgotada e emocionalmente frágil. O condicionamento a deixou com lacunas na memória e uma certa lentidão nas reações, como se partes de sua mente ainda estivessem presas na mansão. Mas a presença da mãe, o toque gentil, as palavras de amor incondicional, eram o antídoto mais poderoso. Aos poucos, a menina boneca começou a desaparecer, dando lugar à Sofia de antes, curiosa, carinhosa, embora agora marcada pela experiência traumática. A boneca de pano resgatada da mansão por Helena tornou-se um objeto de conforto, um elo tangível com o passado que ela estava lentamente recuperando. Enquanto Sofia se recuperava, o mundo exterior reagia à exposição da rede. Graças às informações detalhadas fornecidas por Arthur e Helena, a polícia agiu. Notícias sobre a operação policial, a desarticulação de uma vasta rede que operava sob o disfarce de instituições respeitáveis, começaram a pipocar nos noticiários. Nomes importantes foram expostos, prisões foram realizadas. A mansão foi invadida, revelando a extensão da crueldade ali praticada. O esquema de companhias silenciosas veio à tona, chocando a opinião pública. A faxineira e Sofia foram mantidas em sigilo, sob a proteção de Arthur, consideradas testemunhas, cruciais e alvos potenciais. Helena, a jornalista, desapareceu da esfera pública, retornando à sua existência nas sombras, mas agora como aliada. Uma sensação de alívio cauteloso pairava no ático. O perigo imediato parecia ter passado. A rede principal havia sido desmantelada, seus líderes expostos. A justiça, embora tardia e incompleta, estava sendo feita. Arthur, Helena e a faxineira, cujo nome ela percebeu ainda não havia sido revelado na totalidade da narrativa, mantendo-a como a faxineira, um símbolo de sua origem humilde e resiliência, começaram a pensar em como reconstruir suas vidas. Arthur, livre do peso de seu segredo e com Helena ao seu lado, parecia renascer. Helena, embora ainda carregando as cicatrizes de seu passado, encontrava um novo propósito na luta pela justiça. E a faxineira, com Sofia de volta, sentia que, finalmente, poderia começar a curar as feridas de anos de dor. A casa que antes era feita de sombras e silêncio, começou a acolher a luz. Sofia explorava os cômodos com uma curiosidade infantil, redescobrindo o mundo. O piano de Arthur, antes tocado apenas em melodias tristes, começou a produzir notas mais leves,
acompanhando as risadas de Sofia. A porta preta da sala proibida permanecia fechada, mas o mistério que a cercava parecia menos opressivo diante da nova vida que florescia no apartamento. Foi em meio a essa frágil tranquilidade que o inesperado aconteceu. Um envelope chegou pelo correio endereçado a Arthur. Não tinha remetente. Era um envelope simples, mas a faxineira sentiu um arrepio ao vê-lo. Havia algo nele que parecia deslocado, uma anomalia no fluxo normal de correspondências. Arthur abriu o envelope com cautela. Dentro, havia apenas duas coisas, uma fotografia antiga e um pequeno bilhete. A fotografia mostrava uma menina pequena, talvez com a idade que Sofia tinha quando foi levada. Ela estava sorrindo, segurando uma boneca que parecia familiar. Ao lado da menina, havia uma mulher. Uma mulher jovem com um rosto que, embora a foto fosse antiga e um pouco desbotada, parecia estranhamente familiar para a faxineira. Os traços, a forma dos olhos, o sorriso. Havia uma semelhança perturbadora com a mulher que se apresentou como jornalista. Era Helena? Uma parente? Ou alguém completamente diferente, mas com feições que evocavam a imagem de Helena? A incerteza pairava no ar. Arthur pegou o bilhete. Era escrito à mão com uma caligrafia elegante, mas firme. Leu em voz alta, e as palavras caíram sobre eles como um novo golpe. Ela não era a primeira, e vocês não foram os únicos. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer silêncio que o ático já conhecera. A mensagem era clara e aterrorizante. A rede que eles pensavam ter desmantelado não era o todo. Sofia não era a primeira criança levada. A mulher na foto, quem quer que fosse, estava ligada a um passado mais profundo, a uma história que se estendia para além do que eles haviam descoberto. E vocês não foram os únicos. Isso significava que havia outras vítimas, outros que lutaram, ou outros que ainda faziam parte da rede, escondidos nas sombras. A sensação de alívio se dissipou instantaneamente, substituída por uma nova onda de medo e incerteza. A mulher que se passou por jornalista, Helena. Qual era o papel dela na história da foto? Ela sabia disso? A semelhança era apenas uma coincidência perturbadora, ou havia uma ligação mais profunda? Arthur olhou para a faxineira, a expressão grave. Helena, que estava sentada perto, pegou a foto e o bilhete, seus olhos percorrendo os detalhes com uma intensidade crescente. Sua expressão mudou de surpresa para uma compreensão sombria. Eu não sei quem é essa mulher, disse Helena, sua voz tensa, mas a boneca é igual à que você fez para Sofia. A faxineira pegou a foto de volta, olhando para o rosto da mulher desconhecida, mas familiar. A boneca na foto era, de fato, idêntica à que ela havia costurado para Sofia. Uma boneca única, com detalhes específicos que a tornavam inconfundível. Isso significava que a menina na foto também estava ligada a ela? Ou a rede? O bilhete e a foto abriram uma nova caixa de Pandora. A rede não era uma organização recente. Tinha raízes profundas, talvez se estendendo por décadas. O que começou como a busca por uma filha desaparecida, se transformou em uma luta contra uma sombra antiga e vasta. Aquela mulher misteriosa na foto, que talvez fosse a mesma que se passou por jornalista, não atuava sozinha. Era parte de algo ainda mais antigo, algo que cruzava décadas, cidades e vidas. O passado do próprio Arthur, com seus segredos e sua investigação pessoal, também estava ligado a esse labirinto de contratos antigos, adoções mal documentadas e registros apagados que a rede havia deixado para trás. A tranquilidade era uma ilusão. A luta não havia terminado. A rede principal pode ter sido desmantelada, mas seus tentáculos eram mais longos do que eles imaginavam. Havia mais a ser descoberto, mais vítimas a serem encontradas, mais segredos enterrados. A mulher na foto era a chave para desvendar essa nova camada do mistério, para entender a verdadeira extensão da rede e seu passado sombrio. A jornada em busca de justiça e redenção estava longe do fim. A sombra que eles pensavam ter dissipado estava de volta, mais vasta e mais antiga do que nunca, e a chave para compreendê-la parecia estar nas feições familiares da mulher na fotografia,
e na mensagem sinistra do bilhete. O silêncio no ático era um abismo, preenchido apenas pelo som da respiração contida e pelo farfalhar do papel, nas mãos trêmulas. A fotografia antiga e o bilhete sinistra pareciam irradiar uma energia fria, uma prova tangível de que a escuridão que eles pensavam ter dissipado era apenas uma camada superficial de algo muito mais profundo e antigo. A mulher na foto, com sua semelhança perturbadora com Helena, e a boneca idêntica à de Sofia, eram enigmas que se encaixavam de forma sinistra no quebra-cabeça. E a mensagem do bilhete, ela não era a primeira, e vocês não foram os únicos. Era uma sentença, uma confirmação de que a rede tinha raízes profundas e que a luta estava longe do fim. Arthur foi o primeiro a quebrar o silêncio, sua voz grave e tensa. Quem é essa mulher, Helena? Você a reconhece? Helena pegou a foto novamente, seus olhos fixos no rosto da mulher. Havia uma luta interna visível em sua expressão, surpresa, confusão e uma relutância em aceitar a semelhança. Eu realmente não sei. Os traços são parecidos, eu admito, mas não é ela. Não sou eu. Talvez uma parente distante? Nunca soube de nenhuma. Sua voz soava incerta, como se ela mesma estivesse tentando convencer-se de suas palavras. A faxineira, ainda segurando Sofia perto de si, olhou da foto para Helena, depois para Sofia e sua boneca de pano. A semelhança era inegável, quase assustadora. E a boneca, aquela boneca era única. Ela a havia costurado com um padrão específico, cores e detalhes que a tornavam inconfundível. Ver uma boneca idêntica na foto, nas mãos de uma menina, que parecia ter a idade de Sofia quando foi levada, era perturbador. A boneca, sussurrou a faxineira, sua voz rouca de emoção. É a mesma, exatamente a mesma. Arthur pegou o bilhete novamente, examinando a caligrafia. A letra é elegante, mas firme. Alguém com educação, acostumado a escrever. E a mensagem, ela não era a primeira. Isso confirma que a rede opera há muito tempo, e vocês não foram os únicos. Isso pode significar outras vítimas, outras famílias afetadas. Ou pode significar que há outros grupos investigando. Ou pior, outros que ainda fazem parte da rede e sabem que estamos aqui. A última possibilidade enviou um arrepio pela espinha de todos. Eles estavam expostos. Alguém sabia que eles haviam resgatado Sofia e desmantelado parte da rede. Alguém que estava observando. Sofia, que até então estava quieta, absorvendo a tensão no ar, olhou para a foto nas mãos da mãe. Seus olhos, ainda se recuperando do vazio imposto pelo condicionamento, focaram na imagem da menina com a boneca. Um leve tremor percorreu seu corpo. A boneca, sussurrou Sofia, sua voz infantil e frágil, é igual à minha. A faxineira abraçou a filha com mais força. A conexão entre as duas bonecas, separadas por anos e circunstâncias misteriosas, era um elo perturbador. Precisamos descobrir quem é essa mulher na foto, disse Arthur, sua mente já trabalhando em um plano. Ela é a chave para entender a extensão dessa rede e seu passado. E precisamos descobrir quem enviou isso. Alguém que tem acesso a informações antigas e sabe sobre nós. Arthur se dirigiu ao seu escritório. Um cômodo repleto de livros, computadores e equipamentos de comunicação. Helena o seguiu, a expressão séria. A faxineira ficou na sala de estar com Sofia, olhando para a foto, sentindo o peso do passado, se abater sobre elas. A fragilidade da paz que haviam encontrado se tornou dolorosamente clara. Eles estavam em perigo novamente, talvez mais do que antes, pois agora o inimigo parecia conhecer seus rostos. Nas horas seguintes, o ático voltou a ser um centro de investigação. Arthur usou seus recursos para tentar rastrear a origem do envelope, verificar registros antigos de adoção e desaparecimentos e cruzar informações sobre a rede desmantelada com dados históricos. Helena, com seu conhecimento interno e sua experiência em se mover nas sombras, analisou a foto e o bilhete em busca de pistas sutis, de detalhes que pudessem revelar a identidade da mulher ou a origem da mensagem. A semelhança entre Helena, que a mulher na foto,
continuava a ser um ponto de interrogação. Helena insistia que não a reconhecia, mas a faxineira não conseguia afastar a sensação de que havia uma ligação mais profunda ali, não apenas física, mas talvez uma conexão com a história da própria Helena, com o que a levou a forjar sua ausência e investigar a rede. Enquanto Arthur e Helena trabalhavam, a faxineira cuidava de Sofia, tentando protegê-la da nova onda de tensão. A menina estava sensível ao humor do ambiente, e a ansiedade dos adultos a afetava. A faxineira contava histórias, cantava canções de ninar que Sofia parecia vagamente lembrar, e a mantinha perto, um escudo contra o medo que pairava no ar. A boneca de pano estava sempre por perto, um símbolo de sua luta e um lembrete constante do que estava em jogo. A investigação de Arthur e Helena começou a render alguns frutos, embora perturbadores. Descobriram que a rede, ou pelo menos uma organização precursora com métodos semelhantes, operava desde meados do século XX. Havia registros esparsos, documentos apagados, pontas soltas que indicavam um padrão de desaparecimentos e adoções suspeitas que datavam de décadas. O nome da ONG de Arthur, que ele pensava ser apenas um disfarce recente usado pela rede, na verdade havia sido infiltrado, seus recursos desviados, mas a instituição original tinha uma história mais longa, talvez até mesmo envolvida, sem saber, nos primórdios do esquema. Eles encontraram menções a um caso antigo, de cerca de 30 anos atrás, envolvendo o desaparecimento de uma menina e o assassinato de sua mãe. O caso nunca foi resolvido. O nome da mãe era familiar para Arthur, ligado a uma tragédia pessoal que o assombrava: a perda da mulher do retrato, sua amada Helena. Mas os detalhes do caso antigo não batiam com as circunstâncias da morte de Helena. Era outra história, outra vítima, ligada de alguma forma à mesma teia. A mulher na foto, eles teorizaram, poderia ser a menina desaparecida daquele caso antigo, agora adulta. Isso explicaria a idade da foto e a mensagem: ela não era a primeira. Mas quem era a mulher ao lado dela? E por que a semelhança com Helena? Helena, ao ouvir sobre o caso antigo, ficou visivelmente abalada. Havia algo na história que parecia ressoar nela. Uma memória distante, talvez, ou uma conexão que ela não conseguia identificar. A dor em seus olhos era profunda, como se o passado estivesse se abrindo e revelando feridas que ela pensava estarem curadas. O bilhete diz: "E vocês não foram os únicos", disse Helena, sua voz baixa. Talvez a mulher na foto seja alguém que também investigou a rede. Alguém que descobriu a verdade assim como eu, e que, de alguma forma, está tentando nos alertar, ou nos guiar. A ideia de um aliado desconhecido, operando nas sombras, era reconfortante, mas também perigosa. Quem era essa pessoa? E por que se revelaria agora de forma tão enigmática? Arthur conseguiu rastrear a origem do envelope até uma caixa de correio genérica, em uma área distante da cidade, sem câmeras de segurança por perto. Um beco sem saída. Quem enviou a mensagem foi cuidadoso, alguém que conhecia os métodos de investigação e sabia como evitar ser rastreado. Enquanto a noite avançava, a tensão no ático crescia. A descoberta de que a rede era mais antiga e que havia outros envolvidos, ou outras vítimas, abriu um novo e perigoso capítulo. A mulher na foto, a boneca idêntica, o bilhete misterioso, tudo apontava para uma história que se estendia por décadas, conectando tragédias passadas à luta presente. Arthur, olhando para a foto e o bilhete, sentiu o peso da responsabilidade. Ele havia pensado que sua investigação pessoal, ligada à perda de Helena, o levaria apenas a desmantelar a operação atual. Mas agora percebia que estava envolvido em algo muito maior, algo que talvez estivesse conectado à sua própria história de uma forma que ele ainda não compreendia. Helena, observando Arthur, sentiu a familiaridade da dor em seus olhos. A dor de um passado que se recusa a ser esquecido. Sua própria história, a tentativa de assassinato, a vida nas sombras, tudo parecia estar ligado a essa nova revelação. A semelhança com a mulher na foto a perturbava, mais do que ela admitia. Havia um eco no rosto desconhecido, uma ressonância que a fazia questionar suas próprias memórias. A faxineira
Embalando Sofia, sentiu uma nova onda de determinação. Sua luta por Sofia a havia levado a esse caminho perigoso. Agora, ela sabia que havia outras Sofias, outras crianças, outras mães que sofreram nas mãos dessa rede. A boneca de pano em suas mãos parecia um símbolo de todas as crianças perdidas, de todas as esperanças quebradas. Ela não podia parar agora, não apenas por Sofia, mas por todas as outras. A investigação continuaria. A mulher na foto era a chave. Eles precisavam descobrir sua identidade, sua história e sua conexão com a rede e com a boneca. Mas a busca os levaria para águas ainda mais turbulentas, desenterrando segredos enterrados sob décadas de silêncio e engano. A sombra que retornou não era apenas uma ameaça, mas um convite para desvendar a verdadeira extensão da escuridão que se aninhava sob a superfície da sociedade. O ático, antes um refúgio, agora se tornava o ponto de partida para uma jornada no coração de um mistério que se estendia por gerações. A revelação pairava no ar, fria e implacável. A mulher na fotografia, com sua semelhança inquietante com Helena, a menina ao seu lado segurando a boneca idêntica à de Sofia e o bilhete sinistro, tudo apontava para um passado entrelaçado com o presente de uma forma aterrorizante. A incerteza sobre a identidade da mulher na foto e a origem da mensagem era um fardo pesado, mas também o impulso para desvendar a nova camada do mistério. Arthur, Helena e a faxineira sabiam que a resposta estava enterrada nas profundezas do tempo, nas origens da rede que havia roubado suas vidas. Arthur e Helena mergulharam nos arquivos, usando os vastos recursos de Arthur para acessar bancos de dados antigos, registros policiais e notícias de jornais de décadas passadas. O foco principal era o caso frio mencionado anteriormente, o desaparecimento de uma menina e o assassinato de sua mãe, ocorrido há cerca de 30 anos. A faxineira, enquanto cuidava de Sofia, observava a investigação de longe, o coração apertado pela esperança de que as respostas encontradas pudessem não apenas explicar o passado, mas também garantir um futuro seguro para sua filha. Horas se passaram, preenchidas pelo som constante dos teclados, o farfalhar de papéis antigos e sussurros urgentes. A tensão no ático era palpável. Sofia, sentindo a atmosfera pesada, permanecia perto da mãe, segurando a boneca de pano como um amuleto. A boneca, antes um simples brinquedo, agora parecia carregar o peso de segredos antigos, um elo silencioso entre as tragédias de diferentes gerações. Finalmente, Arthur encontrou algo, um arquivo policial digitalizado, marcado como caso não solucionado. Os detalhes eram escassos, mas arrepiantes. O nome da vítima fatal, Clara Miller. A filha desaparecida, Helena Miller. Silêncio atordoado caiu sobre o ático. Helena empalideceu, seus olhos fixos na tela do computador. Clara Miller. O nome ressoou em sua mente. Uma nota dissonante em uma melodia esquecida. E a filha, Helena Miller. Arthur olhou para Helena, a expressão de choque em seu rosto refletindo a dela. Helena, é você? Helena pegou a fotografia antiga novamente, comparando o rosto da mulher com o seu próprio reflexo em uma janela escura. A semelhança antes perturbadora agora era uma revelação chocante. A mulher na foto era Clara Miller, sua mãe, e a menina ao lado dela era ela mesma. Uma Helena, mais jovem, com o sorriso inocente que o tempo e a dor haviam apagado. A boneca nas mãos da menina era inequivocamente a boneca que sua mãe havia feito para ela. Memórias fragmentadas começaram a surgir, como cacos de vidro de um espelho quebrado. Imagens borradas de uma casa, o cheiro de tinta a óleo. Sua mãe era artista, o som da risada de sua mãe, a sensação do tecido da boneca em suas mãos pequenas. E então flashes de terror, gritos, escuridão, o cheiro de sangue, o pânico de ser arrastada para longe. Minha mãe, sussurrou Helena, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela foi assassinada. A rede, eles a mataram. A peça final do quebra-cabeça se encaixou de forma brutal.
A rede não apenas sequestrava crianças, eles matavam aqueles que se opunham a eles. O caso Frio de 30 anos atrás não era apenas mais uma tragédia, era a origem da história de Helena. Ela não forjou sua ausência recentemente. Ela havia desaparecido décadas atrás, uma criança arrancada de sua vida, sua mãe assassinada no processo. Sua morte recente foi apenas mais uma tentativa da rede de silenciá-la, percebendo que a criança que escapou havia retornado para caçá-los. Eu não me lembrava, disse Helena, a voz embargada. O trauma bloqueou tudo. Eu sabia que algo terrível tinha acontecido, que minha mãe estava ligada a essa rede, que eles tentaram me pegar, mas eu não lembrava dos detalhes. Não lembrava que era eu naquela foto, que minha mãe foi assassinada por eles. Arthur a abraçou, sentindo a profundidade de sua dor. A mulher que ele amava, que ele pensou ter perdido, não apenas sobreviveu a uma tentativa de assassinato recente, mas também a um trauma indescritível na infância, nas mãos da mesma organização. A faxineira observava a cena, o coração apertado pela dor de Helena, mas também pela compreensão crescente. A boneca de pano, um símbolo de seu amor por Sofia, era também um elo com o passado trágico de Helena. Ambas as mães, separadas por décadas, haviam feito bonecas idênticas para suas filhas, bonecas que se tornaram testemunhas silenciosas de suas perdas e lutas. O bilhete, disse Arthur, voltando sua atenção para a mensagem. Ela não era a primeira. Isso se refere à sua mãe, Clara. Ela foi uma das primeiras vítimas fatais da rede em sua forma mais violenta. Ou talvez se refira a você, Helena, como uma das primeiras crianças que eles tentaram levar, mas que escapou. E vocês não foram os únicos. Há outras histórias como a sua, Helena. Outras crianças levadas, outras famílias destruídas ao longo dos anos. E talvez outros que investigaram assim como você e como nós agora. A identidade do remetente do bilhete ainda era um mistério, mas a mensagem agora fazia um sentido sombrio. Alguém sabia sobre o passado de Helena, sobre o caso de Clara Miller. Alguém que sabia sobre a boneca, sobre a ligação entre o passado e o presente. Arthur continuou a investigar o arquivo do caso Frio, procurando por qualquer detalhe que pudesse ligá-lo à rede atual. Encontrou menções a testemunhas que nunca foram encontradas, pistas que não foram seguidas, uma investigação que parecia ter sido deliberadamente sabotada. A influência da rede se estendia até mesmo aos órgãos de segurança, mesmo há 30 anos. Descobriram que a casa onde Clara Miller e a jovem Helena moravam ainda existia. Um endereço antigo, em um bairro que havia mudado muito ao longo das décadas. Poderia haver algo lá? Alguma pista deixada para trás? Algum segredo enterrado nas paredes ou no chão? Helena, apesar da dor e do choque, sentiu uma nova onda de determinação. O passado que ela não lembrava estava chamando por ela. Ela precisava ir até lá, ver a casa onde sua mãe foi morta e de onde ela foi levada. Talvez encontrar algo que pudesse preencher as lacunas em sua memória e fornecer mais pistas sobre a rede. Precisamos ir àquela casa, disse Helena, sua voz firme apesar das lágrimas secas no rosto. É o único lugar que pode nos contar mais sobre o que aconteceu, sobre minha mãe, sobre como eles operavam naquela época. Arthur concordou, mas com cautela. O remetente do bilhete sabia sobre o passado de Helena. Ir para a casa de sua infância poderia ser perigoso, poderia ser uma armadilha. Seja quem for que enviou isso, eles sabem que você está viva e que está investigando, disse Arthur. Ir para lá pode ser perigoso. Eles podem estar esperando. Eu sei, respondeu Helena, mas eu preciso ir. É a minha história. E talvez seja a chave para entender a história de Sofia e de todas as outras crianças. A faxineira, ouvindo a conversa, sentiu um arrepio. Ir para a casa onde uma mãe foi assassinada e uma filha desapareceu era assustador. Mas ela também entendia a necessidade de Helena, e se essa casa pudesse fornecer pistas que ajudassem a proteger Sofia e a garantir que o que aconteceu com Helena e sua mãe nunca mais acontecesse com ninguém. Eu vou com vocês, disse a faxineira, sua voz surpreendentemente forte. Não vou deixar Sofia sozinha,
E se essa casa guarda segredos sobre como eles agem, talvez eu possa encontrar algo que vocês não encontrariam. Eu sei como procurar. Nas sombras, nos cantos esquecidos. Arthur e Helena olharam para ela, surpresos com sua determinação. A faxineira, que começou essa jornada como uma figura silenciosa e vulnerável, havia se transformado em uma guerreira, impulsionada pelo amor pela filha e pela empatia pelas outras vítimas. A decisão foi tomada. Iriam à casa de Clara Miller e da jovem Helena. Mas antes que pudessem fazer planos concretos, um alarme discreto soou no computador de Arthur. Uma notificação de segurança. Alguém estava tentando acessar o sistema do prédio. E não era a polícia. O remetente do bilhete não estava apenas observando, estava agindo. A tentativa de invasão era uma confirmação de que estavam no caminho certo, mas também um aviso sinistro. A sombra que retornou não era apenas um eco do passado. Era uma ameaça presente e ativa. A ida à casa antiga, que já era arriscada, agora se tornava uma corrida contra o tempo. Quem quer que estivesse tentando invadir, sabia que eles haviam descoberto a conexão com o passado de Helena. E essa pessoa queria impedir que eles chegassem à casa. Ou talvez queria chegar lá primeiro. O jogo havia se tornado ainda mais perigoso. E o próximo passo seria dado no coração da escuridão que se estendia por décadas. O alarme discreto no computador de Arthur congelou o ar no ático. A tentativa de invasão não era apenas um aviso. Era uma confirmação de que estavam sendo observados, que o remetente do bilhete era uma ameaça ativa e que a descoberta do passado de Helena havia desencadeado uma resposta perigosa. O tempo para a cautela excessiva havia acabado. A ida à casa antiga, que já era uma missão arriscada, agora se tornava uma corrida contra um inimigo desconhecido que parecia estar um passo à frente. Arthur agiu rapidamente, seus dedos voando, sobre o teclado. O sistema de segurança do prédio era sofisticado, projetado para resistir a tentativas de intrusão. Ele monitorou os logs, rastreando a origem da tentativa. Era um ataque digital, vindo de múltiplos pontos, uma cortina de fumaça para esconder a verdadeira fonte. Quem quer que fosse, tinha recursos e conhecimento técnico. A invasão falhou, mas a mensagem foi clara. Eles sabiam onde Arthur estava e sabiam que ele havia descoberto algo significativo. Não conseguiram entrar, disse Arthur, a voz firme, mas com uma nota de urgência. Mas eles sabem que estamos aqui, e sabem que estamos investigando o passado. A tentativa de invasão começou no momento em que identificamos Clara Miller e a casa antiga. Eles não querem que cheguemos lá. Helena assentiu, a determinação endurecendo seu olhar. Isso só confirma que estamos no caminho certo. Há algo naquela casa que eles não querem que encontremos. Precisamos ir agora, antes que eles tenham outra chance ou cheguem lá primeiro. A faxineira, segurando Sofia, sentiu o medo apertar, mas a determinação de Helena era contagiante. Elas não podiam ficar paradas, esperando o próximo movimento do inimigo. A segurança de Sofia dependia de desvendar completamente essa rede e suas origens. Vamos, disse ela, sua voz ecoando a urgência de Helena. Quanto mais esperarmos, mais perigoso fica. Arthur concordou. Não havia tempo para planejar uma infiltração elaborada. Seria uma abordagem direta, mas com o máximo de cautela possível. Prepararam-se rapidamente. Arthur providenciou um carro diferente, discreto e com rotas de fuga planejadas. Helena pegou uma pequena mochila com suprimentos básicos e ferramentas que poderiam ser úteis. A faxineira vestiu Sofia com roupas quentes e confortáveis, mantendo a boneca de pano por perto. Deixaram o ático sob a proteção da noite, descendo pelas escadas de serviço para evitar as áreas comuns do prédio. A cidade dormia, alheia à perigosa jornada que estavam prestes a empreender. O carro esperava em uma rua lateral. Entraram rapidamente, Arthur assumindo o volante. O trajeto até o bairro antigo foi tenso. Arthur dirigia com atenção redobrada, verificando constantemente os retrovisores, atento a qualquer sinal de que estavam sendo seguidos. Helena monitorava as comunicações, usando um scanner para detectar qualquer atividade incomum nas frequências policiais
ou de segurança privada. A faxineira mantinha Sofia aninhada em seus braços, cantando baixinho para acalmar a si mesma. Taia filha. Chegaram ao bairro antigo. As ruas eram estreitas, ladeadas por casas que pareciam ter parado no tempo. O endereço da casa de Clara Miller estava em uma rua tranquila, com árvores antigas sombreando as calçadas. A casa era modesta, com uma fachada desgastada pelo tempo, mas ainda com um certo charme nostálgico. Parecia abandonada há anos. As janelas estavam empoeiradas, o jardim coberto de mato. Uma aura de tristeza pairava sobre o lugar. Arthur estacionou o carro a uma curta distância, em uma rua adjacente, para não chamar atenção. Saíram cautelosamente, movendo-se pelas sombras. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo som distante do tráfego e pelo farfalhar das folhas sob seus pés. Aproximaram-se da casa. A porta da frente estava trancada, mas Arthur, com suas habilidades e ferramentas, conseguiu abri-la silenciosamente. Entraram na escuridão empoeirada. O ar dentro da casa era frio e carregado com o cheiro de mofo e abandono. A luz fraca das lanternas de seus celulares cortava a escuridão, revelando móveis cobertos por lençóis, objetos esquecidos e a poeira, que se acumulou ao longo de 30 anos. Helena parou na entrada, fechando os olhos por um instante, tentando evocar memórias daquele lugar. Fragmentos voltaram. O cheiro da casa, a disposição dos cômodos, a sensação de segurança que ela sentia ali antes que tudo desmoronasse. Começaram a busca, movendo-se com cuidado por entre os móveis cobertos. O objetivo era encontrar qualquer coisa que Clara Miller pudesse ter escondido, algo que pudesse explicar sua conexão com a rede ou fornecer pistas sobre suas atividades. Procuraram em gavetas, armários, sob os tapetes. Cada objeto encontrado parecia um eco do passado. Uma xícara de chá pela metade, um livro aberto, uma pilha de cartas amarradas com uma fita. Na sala de estar, encontraram um cavalete com uma tela inacabada. Era um retrato. O retrato de uma menina pequena com cabelos escuros e olhos brilhantes, segurando uma boneca de pano. Era Helena, pintada por sua mãe. A visão do retrato inacabado, um momento de amor materno interrompido pela violência, apertou o coração de Helena. As lágrimas voltaram silenciosas desta vez. Enquanto Helena e Arthur vasculhavam os cômodos principais, a faxineira, com Sofia nos braços, explorou as áreas de serviço, a cozinha, a lavanderia, o porão. Seu olhar estava treinado para encontrar coisas escondidas, para notar detalhes que outros ignorariam. O porão era escuro e úmido, cheio de caixas empoeiradas e objetos esquecidos. Foi no porão que ela encontrou algo. Atrás de uma pilha de caixas velhas, havia uma tábua solta no chão de madeira. Com esforço, ela conseguiu removê-la, revelando um pequeno compartimento escondido. Dentro, havia uma caixa de metal enferrujada. Chamou Arthur e Helena. Com cuidado, abriram a caixa. Dentro, encontraram uma coleção de documentos e um diário. Os documentos eram variados: extratos bancários, correspondências e, o mais importante, uma série de papéis que pareciam ser anotações e pesquisas sobre uma organização secreta. Clara Miller estava investigando a rede. Seus documentos continham nomes, datas, locais e descrições de atividades suspeitas: adoções ilegais, tráfico de crianças, lavagem de dinheiro. Ela estava reunindo provas. O diário de Clara Miller era ainda mais revelador, escrito à mão, com uma caligrafia elegante que Arthur reconheceu da foto e do bilhete. A caligrafia do bilhete era, de fato, a de Clara Miller, enviada póstumamente por alguém. O diário detalhava sua crescente desconfiança em relação a certas pessoas e instituições, sua investigação secreta e o medo constante que sentia. Ela escrevia sobre a rede, chamando-a de A Sombra. Descrevia como eles operavam, recrutando pessoas influentes, usando fachadas respeitáveis para esconder suas atividades criminosas. Em uma das últimas entradas, Clara Miller escrevia sobre ter descoberto algo crucial, algo que poderia expor a rede. Ela mencionava um encontro que teria no dia seguinte, onde entregaria suas descobertas a alguém em quem confiava.
Essa entrada terminava abruptamente, seguida apenas por uma página em branco e, na página seguinte, uma mancha escura que parecia sangue seco. A revelação era chocante. Clara Miller não foi apenas uma vítima aleatória. Ela foi assassinada porque descobriu a verdade e estava prestes a expor a rede. A tentativa de invasão ao ático, o bilhete, tudo fazia sentido agora. O remetente do bilhete era alguém que tinha acesso aos pertences de Clara Miller, alguém que sabia sobre sua investigação e que, por algum motivo, decidiu enviar a foto e o bilhete para Arthur, sabendo que ele estava investigando a rede e tinha uma conexão com Helena. Mas quem era essa pessoa? E por que esperaram 30 anos? Enquanto liam os documentos e o diário, um som vindo do andar de cima as fez congelar. Um rangido de assoalho. Alguém estava na casa. A tensão disparou. Desligaram as lanternas, o porão mergulhando na escuridão. O som se moveu, passos cautelosos vindo em direção à escada do porão. Não era a polícia. Era o remetente do bilhete ou alguém enviado pela rede para recuperar os documentos de Clara Miller. Arthur sacou uma arma que carregava discretamente. Helena pegou uma ferramenta que encontrou na caixa de metal, uma pequena faca afiada. A faxineira abraçou Sofia com mais força, seu corpo servindo de escudo. Os passos desceram a escada, lentos, deliberados. Uma silhueta apareceu no topo da escada, bloqueando a pouca luz que vinha do andar de cima. A figura começou a descer, uma lanterna na mão varrendo a escuridão do porão. Eles se esconderam atrás das caixas, o coração batendo forte no peito. A luz da lanterna varreu o local onde estavam escondidos. A figura parou no pé da escada, a lanterna apontada para a área onde a tábua solta no chão revelava o compartimento secreto. A figura se abaixou, a luz da lanterna iluminando seu rosto por um instante. Era um homem de meia idade, com uma expressão séria e olhos que pareciam cansados, mas determinados. Não era um dos capangas que eles haviam encontrado antes. Ele não parecia perigoso, mas a situação era de alto risco. O homem alcançou o compartimento escondido, sua mão tateando dentro. Ele parecia saber exatamente onde procurar. Ele não encontrou a caixa de metal. Eles a haviam pegado. Um momento de silêncio tenso. O homem se levantou, sua expressão mudando para surpresa, depois para frustração. Ele varreu a lanterna pelo porão novamente, desta vez com mais urgência. Ele sabia que alguém havia chegado antes dele. Foi então que Sofia, assustada pelo silêncio e pela presença do estranho, soltou um pequeno soluço, abafado nos braços da mãe. O som, por mais baixo que fosse, foi o suficiente. O homem virou a cabeça bruscamente na direção delas, a lanterna apontada diretamente para seu esconderijo. — Quem está aí? Perguntou o homem, sua voz baixa, mas firme. Não havia mais como se esconder. Arthur, Helena e a faxineira emergiram. De trás das caixas, as armas em punho, Arthur e Helena, e Sofia nos braços, a faxineira. O homem os encarou surpreso. Seus olhos se arregalaram ligeiramente ao ver Helena, depois Sofia. Havia algo em seu olhar que parecia reconhecimento. — Vocês, disse o homem, sua voz soando quase aliviada, mas ainda cautelosa. Vocês pegaram a caixa. — Quem é você? Perguntou Arthur, mantendo a arma apontada. O homem abaixou a lanterna, mas não fez nenhum movimento ameaçador. — Meu nome é Samuel. Eu sou o filho de Clara Miller e o irmão mais velho de Helena. A revelação foi um choque. Helena tinha um irmão que ela não lembrava. Um irmão que aparentemente sabia sobre a investigação de sua mãe e sobre a caixa escondida. Samuel, o remetente do bilhete. Ele não era um inimigo, mas um aliado inesperado, ligado a eles pelo sangue e pelo passado trágico de sua família. A teia do destino se apertava, unindo vidas separadas pelo tempo e pela escuridão da rede. A casa antiga, palco de uma tragédia passada, agora se tornava o ponto de encontro para aqueles que buscavam justiça e redenção. A revelação pairou no ar empoeirado do porão, tão pesada quanto a escuridão que o cercava. Samuel, o filho de Clara Miller,
o irmão de Helena. O homem que enviou a foto e o bilhete era a família. A surpresa inicial deu lugar a uma onda de emoções complexas. Alívio cauteloso, confusão e uma profunda sensação de familiaridade para Samuel, e um choque avassalador para Helena, cujo passado fragmentado, de repente, ganhou um rosto e um nome. Helena encarou Samuel, seus olhos fixos no rosto dele, procurando por um traço de reconhecimento em alguém que compartilhava seu sangue, mas de quem ela não tinha memória. Havia uma semelhança sutil nos traços, na forma dos olhos, na linha do maxilar. Mas a pessoa à sua frente era um estranho que afirmava ser seu irmão mais velho. Samuel, sussurrou Helena, o nome soando estranho em sua língua. Eu não me lembro de você. O rosto de Samuel suavizou-se, a tensão diminuindo ligeiramente. Havia tristeza em seus olhos, mas também uma compreensão profunda. Eu sei, Helena, disse ele usando um apelido que Helena não ouvia há décadas. Um apelido que de repente desbloqueou uma minúscula porta em sua memória, um eco distante de uma voz mais jovem chamando-a. Você era muito pequena. E o que aconteceu? O trauma. Eles queriam que você esquecesse. Que todos esquecessem. Ele olhou para a faxineira e Sofia, depois para Arthur. Eu vi as notícias sobre a rede sendo desmantelada, e então vi sua foto, Helena. A foto que circulou quando eles pensaram que tinham conseguido desta vez. Eu sabia que era você. Você sobreviveu, e eu sabia que se você estava investigando, estava ligada ao que aconteceu. Aqui, a nossa mãe. Samuel explicou sua história. Ele era alguns anos mais velho que Helena quando tudo aconteceu. Ele não estava em casa na noite do assassinato de Clara. Talvez estivesse na casa de um amigo ou parente. Quando voltou, encontrou a cena do crime e a casa vazia. Ele foi levado por parentes distantes, mas a experiência o traumatizou profundamente. Ele sabia que a sombra estava envolvida, mas era apenas uma criança. Cresceu com a sombra do que aconteceu, ciente de que sua irmã havia desaparecido e que sua mãe foi morta por algo sinistro e poderoso. Ele manteve um perfil baixo, sempre, observando, sempre procurando por respostas sobre a rede e o destino de Helena. Ele sabia sobre a caixa escondida. Clara, prevendo o perigo, havia lhe mostrado o compartimento secreto e lhe disse que, se algo acontecesse a ela, os documentos ali guardados deveriam ser entregues a alguém de confiança que pudesse expor a sombra. Ele nunca conseguiu encontrar a pessoa certa, ou talvez tivesse medo demais de se expor. Mas ele sabia que a caixa estava lá esperando. Eu venho aqui de tempos em tempos, disse Samuel, sua voz baixa, para lembrar, e para ver se a caixa ainda estava segura. Quando vi as notícias e sua foto, Helena, eu soube que era a hora. Eu esperava encontrar a caixa, talvez deixar uma mensagem para você se você viesse procurar. Eu não esperava encontrar vocês aqui com os documentos nas mãos. Ele olhou para a faxineira e Sofia. E com a boneca. A faxineira segurou. Sofia com mais força. A boneca de pano, um objeto de conforto para sua filha, era também um elo com o passado trágico de Samuel e Helena, um símbolo da crueldade da rede que separava famílias e roubava infâncias. Com a revelação e a explicação de Samuel, a tensão no porão diminuiu, substituída por uma sensação de propósito compartilhado. Eles não eram mais apenas um grupo de estranhos unidos por circunstâncias. Eram aliados, ligados por um inimigo comum e, no caso de Helena e Samuel, por laços de sangue. Arthur pegou os documentos e o diário de Clara Miller. Sentaram-se no chão empoeirado do porão, sob a luz fraca das lanternas, e começaram a examinar o conteúdo da caixa de metal. O diário de Clara era uma crônica arrepiante de sua investigação. Ela detalhava como começou a suspeitar de certas atividades em instituições de caridade e orfanatos locais, notando padrões de crianças desaparecidas e adoções irregulares. Sua investigação a levou a descobrir uma rede sofisticada que operava sob o disfarce de respeitabilidade, usando sua influência para silenciar testemunhas e apagar rastros. Os documentos continham nomes,
nomes de pessoas influentes em negócios, política e até mesmo nos órgãos de segurança. Eram os tentáculos da sombra. Havia também endereços, datas de operações suspeitas e detalhes sobre como a rede manipulava o sistema legal para legitimar suas atividades criminosas. O algo crucial que Clara descobriu, mencionado em sua última entrada, parecia ser uma lista completa dos membros de alto escalão da rede, juntamente com provas irrefutáveis de suas atividades. Ela planejava entregar essa informação a um jornalista investigativo em quem confiava, mas a rede descobriu e a silenciou permanentemente. Essa lista, disse Arthur, sua voz tensa. Se Clara conseguiu essa lista, ela é a chave. A rede principal que desmantelamos era apenas uma parte. Os nomes aqui são os verdadeiros líderes, aqueles que operam nas sombras há décadas. Helena olhou para os nomes, alguns deles vagamente familiares dos seus próprios anos de investigação. Eram pessoas intocáveis, figuras públicas, respeitadas. Saber que eles estavam por trás de tanta dor e sofrimento era revoltante. Samuel assentiu. Eu sempre soube que eles eram poderosos, que se infiltravam em todos os lugares. Minha mãe estava tão perto, e eles a mataram por isso. O diário de Clara também continha informações sobre a estrutura da rede, seus métodos de recrutamento e, o mais perturbador, detalhes sobre o condicionamento psicológico usado nas crianças. As anotações de Clara sobre esse aspecto eram limitadas, baseadas em observações e rumores, mas confirmavam o que Sofia havia passado. A rede não apenas roubava crianças, eles tentavam apagar suas identidades, transformá-las em algo que pudessem controlar. A faxineira ouvia, o coração apertado. As palavras de Clara Miller ecoavam seus próprios medos e as evidências do sofrimento de Sofia. A boneca em seus braços parecia ainda mais significativa agora, um símbolo da resistência contra a tentativa da rede de apagar a identidade de Sofia. A descoberta dos documentos de Clara Miller foi um avanço monumental, mas também aumentou o perigo. A rede sabia que eles estavam procurando pelos segredos do passado. A tentativa de invasão ao ático era uma prova disso. E agora, com Samuel se juntando a eles, a conexão com Clara Miller e sua investigação estava explicitamente estabelecida. Eles eram alvos diretos. Eles sabem que estamos aqui, disse Arthur, sua voz séria. Ou pelo menos sabem que alguém chegou aos documentos de Clara. Precisamos sair daqui, agora. Samuel concordou. Ele havia chegado à casa esperando encontrar a caixa, mas não esperava a companhia. Sua chegada, embora providencial, também poderia ter alertado a rede se ele foi seguido. Rapidamente, guardaram os documentos e o diário de volta na caixa de metal. Samuel pegou a caixa, sentindo o peso da história em suas mãos. Helena pegou o retrato inacabado que sua mãe pintou, um pedaço tangível de um passado que ela estava começando a recuperar. Saíram do porão com cautela, movendo-se silenciosamente pelos cômodos escuros da casa. A atmosfera, antes apenas melancólica, agora parecia carregada de perigo. Cada rangido de assoalho, cada sombra, parecia um sinal de que não estavam sozinhos. Chegaram à porta da frente. Arthur espiou pela fresta. A rua estava vazia, silenciosa sob a luz da lua. Mas a tranquilidade parecia forçada. Vamos, sussurrou Arthur, rápido e sem barulho. Saíram da casa antiga, fechando a porta atrás de si. O ar fresco da noite foi um alívio, mas a sensação de estarem sendo observados persistia. Moveram-se rapidamente pelas sombras em direção ao carro estacionado na rua adjacente. Entraram no carro, Arthur dando partida no motor. Enquanto se afastavam, Helena olhou para trás, para a casa antiga que guardava tantos segredos e tanta dor. Era a casa de sua infância, o lugar onde sua vida foi brutalmente interrompida. Agora era o lugar onde ela reencontrou um pedaço de sua família e encontrou as ferramentas para lutar contra a escuridão que a assombrava por toda a vida. No banco de trás, a faxineira segurava Sofia, que dormia tranquilamente, alheia ao perigo e às revelações da noite. Samuel segurava a caixa de metal.
o peso da responsabilidade evidente em seu rosto. Arthur dirigia, seus olhos fixos na estrada, mas sua mente já planejando os próximos passos. Eles tinham os documentos de Clara Miller, tinham a lista de nomes. Tinham um novo aliado em Samuel, alguém com conhecimento interno e uma conexão pessoal com a história da rede. Mas a rede sabia que eles estavam se aprofundando em suas origens. O inimigo era antigo, poderoso e implacável. A luta para expor a sombra e buscar justiça para Clara Miller, a jovem Helena, Sofia e todas as outras vítimas estava apenas começando. E o caminho à frente seria mais perigoso do que nunca. O retorno ao ático de Arthur foi tenso e silencioso. A caixa de metal contendo os segredos de Clara Miller repousava no centro da mesa, um artefato do passado que agora pesava sobre o futuro deles. Samuel, o irmão reencontrado de Helena, sentou-se um pouco afastado, observando o grupo com uma mistura de cautela e curiosidade. Ele era um estranho, mas também família, e a dinâmica entre eles estava mudando. A faxineira manteve Sofia perto, aninhada em um cobertor, a boneca de pano ainda em suas mãos. A primeira ordem do dia foi consolidar o que haviam encontrado. Arthur espalhou os documentos de Clara Miller sobre a mesa. O diário, as anotações, a lista de nomes. Era um tesouro de informações meticulosamente coletadas por uma mulher que pagou o preço final por sua coragem. A sombra, murmurou Arthur, lendo as anotações de Clara. É assim que ela chamava a rede. E essa lista são os nomes que ela conseguiu, os líderes, as pessoas que estão no topo. Os nomes na lista eram perturbadores, figuras conhecidas da sociedade, empresários proeminentes, políticos influentes, até mesmo alguns nomes ligados a instituições de caridade respeitáveis. Eram pessoas com poder e influência para operar nas sombras, manipulando eventos e pessoas para seus próprios fins. Samuel confirmou o que sabia. Minha mãe suspeitava de muitos desses nomes. Ela via padrões, conexões que ninguém mais via. Ela tentou alertar as autoridades, mas eles a silenciaram. A rede tem olhos e ouvidos em todos os lugares. Helena pegou o diário de sua mãe, passando os dedos pelas páginas escritas à mão. Cada palavra era um eco da determinação e do medo de Clara. Ler sobre a investigação de sua mãe, sobre o perigo que ela enfrentou, preencheu as lacunas em sua própria história de uma forma dolorosa, mas necessária. Ela viu a si mesma na menina descrita no diário, a criança amada por uma mãe corajosa que lutava para protegê-la. Ela estava tão perto, disse Helena, a voz embargada. Ela sabia o que estava acontecendo, e eles a mataram para impedir que ela contasse a verdade. A faxineira ouvia atentamente, absorvendo cada detalhe. A história de Clara Miller era um espelho sombrio da sua própria luta. Uma mãe tentando proteger sua filha de uma força implacável. A boneca de pano, um símbolo de amor e resistência, ligava as duas histórias de uma forma profunda. Arthur analisou a lista de nomes com um olhar estratégico. Essas pessoas não são apenas criminosos comuns. Eles são o poder por trás da rede. Desmantelar as operações de baixo nível, como fizemos, é importante, mas não vai parar a sombra. Precisamos expor esses nomes, trazer a verdade à luz. Mas expor pessoas tão poderosas era incrivelmente perigoso. Eles tinham recursos ilimitados, conexões em todos os níveis da sociedade e um histórico de eliminar ameaças. Clara Miller era a prova disso. Se tentarmos ir a público com isso, eles virão atrás de nós com tudo que têm, disse Arthur. Eles já sabem que estamos investigando. A tentativa de invasão ao meu sistema, a ida à casa. Eles sabem que encontramos algo. E agora, com Samuel aqui, eles podem ligá-lo à investigação original de Clara. Samuel assentiu, sombrio. Eu sempre soube que era um risco, mas não podia deixar os segredos da minha mãe enterrados para sempre. Especialmente depois de ver que a rede ainda estava ativa e que a Lena, que você estava viva e lutando contra eles. A questão era, como usar as informações de Clara Miller para desmantelar a sombra sem acabar como ela? Precisamos de um plano, disse Helena, sua voz firme. Não podemos simplesmente entregar essa lista à polícia.
A lista de Clara mostra que eles têm pessoas lá dentro. Precisamos de um plano que os atinja onde dói mais, onde eles não possam se esconder. A faxineira, que havia permanecido em silêncio a maior parte do tempo, falou. Eles se escondem na escuridão. Usam a respeitabilidade como disfarce. Talvez a fraqueza deles seja a luz. A ideia ressoou. A sombra prosperava no segredo e na manipulação. Expor suas atividades criminosas ao público de uma forma que não pudesse ser silenciada ou desacreditada poderia ser a única maneira de derrubá-los. Precisamos de um meio de comunicação seguro, disse Arthur. Alguém que não esteja comprometido. Um jornalista investigativo de verdade. Alguém com coragem e alcance. Samuel pensou por um momento. Minha mãe planejava entregar as informações a um jornalista chamado David Chen. Ele era conhecido por sua integridade e por não ter medo de ir atrás de histórias perigosas. Eu não sei se ele ainda está ativo ou se algo aconteceu com ele depois que minha mãe foi morta. Arthur começou a pesquisar David Chen. Encontrou alguns artigos antigos, reportagens investigativas premiadas, mas não havia notícias recentes sobre ele. Sua carreira parecia ter terminado abruptamente cerca de 30 anos atrás, logo após o assassinato de Clara Miller. Outra vítima da sombra? A possibilidade de que o jornalista que Clara Miller confiava também tenha sido silenciado pela rede aumentou a sensação de isolamento e perigo. Em quem eles podiam confiar? Enquanto discutiam as opções, a fragilidade da situação deles se tornou dolorosamente clara. Eles estavam no ático de Arthur, um lugar que eles consideravam seguro, mas que a rede já havia tentado invadir digitalmente. A qualquer momento, eles poderiam tentar uma abordagem física. E com Samuel agora com eles, o risco para todos aumentou. Sofia, sentindo a tensão no ar, começou a se agitar nos braços da mãe. A faxineira a embalou suavemente, sussurrando palavras de conforto. A presença de Sofia era um lembrete constante do que estava em jogo. A luta não era apenas por justiça para o passado, mas para garantir que o futuro de Sofia fosse livre da sombra. Precisamos de um lugar mais seguro, disse a faxineira, olhando para Arthur. Eles sabem que estamos aqui. Não podemos ficar. Arthur concordou. O ático era um centro de operações, mas não era um esconderijo. Eles precisavam se mover, desaparecer por um tempo, enquanto planejavam seu próximo movimento. Eu tenho. Um lugar, disse Samuel. Uma cabana isolada nas montanhas. Pertencia ao meu pai. É simples, sem luxos, mas é remota. Ninguém sabe sobre ela, exceto eu. A cabana nas montanhas parecia a solução ideal. Um lugar para se esconder, para planejar, para processar as revelações e decidir como usar as informações de Clara Miller para atingir a sombra. A decisão foi tomada. Iriam para a cabana de Samuel nas montanhas. Mas antes de partirem, havia algo mais a ser feito. Helena, segurando o diário de sua mãe e o retrato inacabado, olhou para Samuel. Havia tantas perguntas, tantos anos perdidos, mas por enquanto a prioridade era a luta. Samuel, disse ela, sua voz suave, obrigada por ter guardado isso, por ter encontrado a caixa e por ter me encontrado. Samuel sorriu levemente, um sorriso cansado, mas genuíno. Eu nunca desisti de encontrar você, Helena. Eu sabia que você estava viva em algum lugar. E agora? Agora estamos juntos nisso, como a mamãe queria. A faxineira observou a interação entre os irmãos, sentindo uma ponta de esperança. Mesmo em meio à escuridão, laços de família podiam ser reencontrados. Enquanto Arthur fazia os preparativos para a viagem, Helena e Samuel conversaram em voz baixa, compartilhando fragmentos de suas vidas separadas. A faxineira cuidava de Sofia, sentindo a responsabilidade de proteger não apenas sua filha, mas também esses novos aliados que haviam entrado em sua vida. A noite avançava e a urgência de partir aumentava. A sombra sabia que eles tinham os segredos de Clara Miller. A lista dos nomes era uma bomba relógio. Eles precisavam desaparecer antes que a rede pudesse reagir completamente.
guardaram os documentos de Clara Miller de volta na caixa de metal, que Samuel carregaria consigo. Helena levou o retrato de sua mãe. A faxineira segurou Sofia e a boneca. Arthur garantiu que todos os rastros digitais e físicos no ático fossem minimizados. Deixaram o ático sob o manto da noite, movendo-se com a cautela de quem sabe que está sendo caçado. A cidade adormecida parecia um mundo distante da perigosa realidade em que estavam imersos. O carro de Arthur esperava, pronto para levá-los para longe, para as montanhas, para um refúgio temporário onde poderiam planejar o próximo passo na luta contra a sombra. O caminho à frente era incerto e repleto de perigos. A lista de Clara Miller era uma arma poderosa, mas também um alvo. A sombra não descansaria até recuperar seus segredos e silenciar aqueles que ousaram desenterrá-los. A cabana nas montanhas seria um lugar de refúgio, mas também um campo de batalha estratégico, onde decidiriam como usar a verdade para expor a escuridão que se aninhava nas mais altas esferas da sociedade. A luta pela justiça e pela redenção estava prestes a entrar em sua fase mais perigosa. A cabana de Samuel, nas montanhas, era exatamente como ele a descreveu. Isolada, rústica e envolta em um silêncio profundo, quebrado apenas pelo sussurro do vento entre os pinheiros e o som distante de um riacho. Chegaram antes do amanhecer, exaustos, mas com uma sensação de alívio temporário. O ar era frio e puro, um contraste bem-vindo com a atmosfera carregada de perigo da cidade. Refúgio era modesto. Uma sala principal com lareira, uma pequena cozinha e 2 quartos simples. Mas era seguro. Não havia sinais de que tivessem sido seguidos. Arthur instalou seus equipamentos de segurança, criando uma bolha digital ao redor da cabana, enquanto Samuel patrulhava os arredores, seus olhos treinados para detectar qualquer movimento incomum. Nos dias seguintes, a cabana se tornou um centro de operações improvisado e um lar temporário para aquela família inesperada. A caixa de metal de Clara Miller foi aberta novamente, seus conteúdos espalhados sobre a mesa, de madeira rústica. Passaram horas analisando cada documento, cada anotação, cada nome na lista da sombra. Helena mergulhou no diário de sua mãe, lendo e relendo as palavras que a conectavam a um passado que ela mal lembrava. Cada entrada era uma peça do quebra-cabeça, revelando a coragem de Clara, sua inteligência e o perigo crescente que ela enfrentou. Ler sobre o amor que sua mãe sentia por ela, sobre os pequenos detalhes de sua infância que Clara registrou, preencheu Helena com uma mistura agridoce de tristeza pela perda e gratidão por ter encontrado essa parte de sua história. Samuel compartilhou suas próprias memórias de Clara, de sua infância na casa antiga, do dia em que tudo mudou. Ele falou sobre o trauma de encontrar o que encontrou, sobre a dor de perder a mãe e a irmã no mesmo dia e sobre a determinação silenciosa que o impulsionou a nunca esquecer, a sempre procurar. Sua presença era um bálsamo para Helena, um elo tangível com o passado que ela havia perdido. Eles passavam horas conversando, reconstruindo pedaços de suas vidas separadas, encontrando conforto na conexão recém-descoberta. A faxineira cuidava de Sofia, criando uma rotina de normalidade em meio ao caos. Ela cozinhava, mantinha a cabana arrumada e, acima de tudo, protegia sua filha. Sofia, longe do ambiente opressivo da rede, começou a mostrar pequenos sinais de melhora. Ela brincava mais, sorria com mais frequência e se apegava à boneca de pano como um tesouro. A faxineira ouvia as discussões sobre a sombra, sobre os nomes na lista, e sua determinação em proteger Sofia se fortalecia a cada revelação. Ela via em Clara Miller um espírito semelhante ao seu, o instinto feroz de uma mãe lutando por sua filha. Arthur, com sua mente analítica, focou na lista da sombra. Ele usou seus recursos digitais para verificar os nomes, procurando por conexões, padrões e vulnerabilidades. A lista de Clara era assustadora em sua abrangência. Eram pessoas que operavam em todos os níveis da sociedade, protegidas por sua influência e pela cumplicidade de outros. Expor esses nomes de uma só vez seria como chutar um ninho de vespas,
disse Arthur, traçando linhas no mapa mental que estava construindo. Eles têm o poder de nos esmagar antes que a verdade possa se espalhar. Precisamos de um plano que garanta que a informação chegue ao público e que não possa ser facilmente desacreditada ou suprimida. A ideia de David Chen, o jornalista, em quem Clara confiava, pairava sobre eles. Arthur continuou a investigar, descobrindo que Chen havia desaparecido misteriosamente pouco depois do assassinato de Clara. Sua carreira e sua vida pareciam ter sido apagadas. Mais uma vítima da sombra. Não podemos confiar em um único ponto de falha, disse Helena. Se a sombra conseguiu silenciar minha mãe e esse jornalista, eles podem silenciar qualquer um. Precisamos de algo difuso, algo que, uma vez liberado, não possa ser contido. Foi a faxineira quem teve uma ideia, baseada em sua própria experiência de vida nas margens da sociedade. Eles se escondem nas instituições, nos lugares de poder, mas há pessoas lá fora que não confiam nesses lugares. Pessoas que buscam a verdade em outros lugares. Na internet, em comunidades independentes, em movimentos de base. A ideia era usar a própria natureza descentralizada da internet para disseminar as informações. Arthur poderia criar um pacote de dados criptografados contendo a lista de nomes, os documentos de Clara Miller e uma narrativa concisa explicando a sombra e suas atividades. Esse pacote poderia ser liberado simultaneamente em várias plataformas online, fóruns, redes sociais e enviado anonimamente para jornalistas investigativos independentes e organizações de direitos humanos ao redor do mundo. Se liberarmos tudo de uma vez em múltiplos pontos, eles não conseguirão conter a informação, explicou Arthur. Eles podem tentar desacreditar, negar, mas a quantidade de fontes e a natureza dos documentos de Clara tornarão isso difícil, especialmente a caligrafia dela no diário, que pode ser autenticada. É a prova de que a investigação é real e vem de uma vítima. O plano era arriscado. A sombra certamente reagiria. A liberação da informação os tornaria alvos ainda maiores, mas era a melhor chance que tinham de honrar o legado de Clara Miller e desmantelar a rede que havia causado tanta dor. Os dias na cabana foram dedicados a refinar o pacote de dados, a planejar a logística da liberação e a se preparar para a inevitável reação da sombra. Arthur trabalhou incansavelmente na criptografia e na programação da liberação simultânea. Samuel usou seu conhecimento da rede para identificar os pontos mais vulneráveis e as possíveis rotas de fuga. Helena e a faxineira se concentraram em garantir a segurança de Sofia e em se preparar para o que viesse. A tensão na cabana crescia a cada dia. Eles sabiam que estavam em uma corrida contra o tempo. A sombra não ficaria inativa para sempre. Eles estavam procurando por Samuel, por Helena, por qualquer um que pudesse ter acesso aos segredos de Clara Miller. O momento da liberação foi decidido. Seria em 3 dias, à meia-noite, horário universal coordenado. Arthur configurou os sistemas pronto para acionar a transmissão. Na noite anterior à liberação, uma tempestade atingiu as montanhas. O vento uivava, a chuva batia contra as janelas e os raios iluminavam o céu. Em meio à tempestade, Arthur recebeu um alerta. As defesas digitais ao redor da cabana estavam sob ataque. A sombra os havia encontrado. Não havia tempo para fugir. A tempestade e o ataque digital simultâneo indicavam que a sombra estava usando o clima como cobertura para uma abordagem física. Eles estavam vindo. A cabana, que antes parecia um refúgio seguro, agora se sentia como uma armadilha. Mas eles estavam preparados. Não para uma batalha campal, mas para garantir que a verdade de Clara Miller fosse revelada. Arthur correu para o computador, verificando o status da transmissão. Eles estão aqui, disse ele, sua voz tensa. Eles sabem o que estamos prestes a fazer. Samuel pegou uma espingarda antiga que encontrou na cabana. Helena empunhou a faca que havia encontrado na caixa de metal. A faxineira abraçou Sofia, pronta para protegê-la a qualquer custo. Precisamos acionar a transmissão agora, disse Helena, antes que eles nos alcancem. Arthur assentiu.
A tempestade fornecia uma distração, mas também dificultava a comunicação. Ele trabalhou freneticamente, os dedos voando sobre o teclado, a chuva e o vento rugindo do lado de fora. O som de veículos se aproximando quebrou o uivo do vento. Luzes varreram as árvores ao redor da cabana. Eles estavam cercados. Quase lá, murmurou Arthur, a tela do computador iluminando seu rosto concentrado. Batidas fortes na porta da frente. Gritos para que abrissem. A sombra estava batendo. A porta. Samuel e Helena se posicionaram perto da entrada, prontos para defender a cabana e ganhar tempo para Arthur. A faxineira se escondeu com Sofia no quarto dos fundos, a boneca de pano pressionada contra o peito da filha. A porta cedeu com um estrondo. Homens armados invadiram a cabana, suas lanternas cortando a escuridão. "Arthur!" gritou Samuel, disparando. Um tiro de advertência. Helena atacou com a faca, movendo-se com a agilidade que aprendeu ao longo dos anos. A luta foi rápida e brutal. A cabana era pequena, o espaço limitado. Arthur, no meio da sala, continuava a trabalhar no computador, a poucos segundos de acionar a transmissão. Um dos invasores avançou em direção a Arthur. Samuel o interceptou, lutando corpo a corpo. Helena enfrentou outro, sua faca brilhando na escuridão. Arthur digitou a última linha de código. O botão de transmissão piscava na tela. Uma mão agarrou seu ombro. Ele se virou vendo o rosto determinado de um dos homens da sombra. Com um último esforço, Arthur apertou o botão. "Transmitindo!" gritou ele, enquanto o homem o derrubava. Pacote de dados de Clara Miller, contendo a verdade sobre a sombra, foi liberado na vasta rede mundial de informações, espalhando-se em segundos, alcançando servidores, computadores e dispositivos em todos os cantos do planeta. Uma onda de luz na escuridão que a sombra havia cultivado por décadas. A cabana foi invadida, mas era tarde demais. A verdade estava lá fora. O destino imediato de Arthur, Helena, Samuel, da faxineira e Sofia na cabana ficou incerto naquela noite tempestuosa. Mas uma coisa era certa. O legado de Clara Miller não foi silenciado. Sua coragem, sua investigação e seus segredos desenterrados haviam se tornado uma arma poderosa contra a sombra. A luta estava longe de terminar, mas a escuridão havia sido perfurada pela luz da verdade. As sementes da mudança foram plantadas e o mundo estava prestes a descobrir a extensão da sombra que se escondia à vista de todos. Fim da história. História de Clara Miller, da jovem Helena, de Sofia e de todos aqueles que lutaram contra a sombra, é um lembrete de que a verdade, por mais enterrada que esteja, sempre encontra um caminho para a luz. É uma história de coragem, de resiliência e da força inquebrantável dos laços que nos unem, sejam eles de sangue ou de propósito. Se esta jornada através das sombras e em busca da verdade tocou você, se a luta contra a escuridão e pela justiça ressoou em seu coração, convidamos você a se juntar a nós. Sua participação é a luz que ajuda a dissipar as sombras. Se você gostou desta história, mostre seu apoio deixando um gostei. Sua avaliação nos ajuda a saber que tipo de histórias você mais ama. Para não perder nenhuma de nossas futuras narrativas, para continuar explorando as complexidades da vida e as batalhas pela verdade que acontecem ao nosso redor, inscreva-se no canal. Ative as notificações para ser o primeiro a saber quando uma nova história de coragem e revelação for lançada. E o que você achou desta jornada? Quais momentos mais te impactaram? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe seus pensamentos. Sua perspectiva enriquece a nossa comunidade e ajuda a manter a conversa sobre